Boa noite, pessoal. Hildo Barbosa aqui. Mais um vídeo aí pro canal Os Insights. E hoje eu vou falar sobre um assunto aí muito, digamos assim, profundo, né? E que a gente tem várias coisas que acontecem que a gente não sabe, né? São coisas aí que acontecem aí por trás dos panos que nós não sabemos, mas por trás ele tem um mecanismo, tem uma engenharia, tem uma verdade ali, né? Muitas vezes a gente vê acontecer, né? Já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, com todo mundo, mas não tem assim uma certa explicação. Mas hoje eu vou dar aí um vislumbre aí disso que eu quero falar, né? É o seguinte, pessoal. Você já viu aquele ditado do meu santo não bateu com o santo fulano de tal, né? Ou aquela palavra assim, eu não fui com a cara daquela pessoa. Não sei o que tem, eu não sei o que tem que eu não fui com a cara daquele fulano de tal, né? Ou então aquela situação assim, poxa, eu não sei o que é, mas alguma coisa ali eu não engulo, né? Isso quando uma pessoa olha para outra assim. Mas eu te pergunto, se a pessoa fala isso, mas a pessoa nem conhece a outra pessoa, né? A gente pode cair naquela situação da aparência, né? Porque a aparência engana demais. Mas existe uma coisa muito interessante que eu estava percebendo a respeito disso, que é o seguinte: todo mundo já deve ter ouvido aquele ditado que diz assim, os opostos se atraem, né? Aí eu levanto uma pergunta, os opostos se atraem ou os iguais se atraem? Né? Depende muito, né? Depende do ponto de vista. Em algumas situações os opostos se atraem, em outras os iguais se atraem, né? Mas por quê? Por qual razão os opostos iriam se atrair? Tem uma razão, né? Tanto é que quando você vai ligar o teu carro, né? O teu carro só liga porque tem uma união de opostos ali na bateria, né? Você tem que ligar um polo negativo e um polo positivo. Se não tiver o polo negativo e o positivo ligado na posição correta, o carro não liga, o motor não liga, né? Em contrapartida, a gente pode ver um outro caso que exemplifica uma situação de que os iguais se atraem, né? Por exemplo, infelizmente é uma situação triste, mas você já viu, às vezes aí no canto da cidade, aí, debaixo da ponte, tem lá um mendigo e a sua companheira. Eles estão lá, agarradinhos, né? Mas o que acontece ali, muitas vezes aquele pessoal ali não tomou banho, faz umas 2 ou 3 semanas que não toma banho, né? E como que pode estar agarradinho ali os dois, né, numa situação dessa? Mas acontece o seguinte, que a mulher, ela está na mesma situação, né? Ela deve ter aí umas 3 ou 4 semanas que não toma banho. E o sujeito também, né? Deve ter umas 3 ou 4 semanas que não toma banho. Então, assim, os dois ali têm coisas em comum, né? Tem coisas ali em comum que ocasiona ali aquela conexão, né? E dá certo, né? Mas o que eu quero falar, pessoal? Eu quero falar o seguinte, geralmente
nós, quando... Vamos lá. Se o sujeito for um empregador, ele vai procurar um empregado, né? Ele vai procurar alguém para trabalhar na empresa dele, a empresa dele que ele construiu aí com todo o sacrifício, né, tal. Então ele vai procurar um empregado para trabalhar para ele, para gerar lucro para ele, né? Nisso ele faz uma seleção e vê lá várias pessoas que estão procurando emprego. Aí é o seguinte, ele vê lá, ele, primeiramente, à primeira vista, né, a primeira impressão, ele bate o olho em um, bate o olho em outro, e tal, conversa com um, conversa com outro. Só que de repente ele encontra alguém que ele gosta, né? E nem sempre, não necessariamente aquela pessoa que tem um currículo melhor, mas alguém que o cara gosta, né? E geralmente ele traz essa pessoa para trabalhar com ele, né? Mas por que ele gostou do fulano e não gostou do ciclano, né? Qual é a razão disso? Por que o fulano agradou mais do que o ciclano? Aí é que está a coisa interessante que eu quero comentar com vocês. Tudo que nós fazemos aí no culto, ou seja, você está lá na tua casa, você está lá na internet sozinho, você está vendo os negócios lá que você acha que ninguém vai ver, né? Mas aquilo ali está construindo o seu ser, porque aquele ali é você de verdade, né? Quando ninguém está vendo, você vai lá e faz essas coisas, então aquilo ali é você, né? Porque é o que você faz, é o que faz quem você é, né? Então, vamos supor que um empregador procure um empregado para trabalhar para ele. Só que esse empregador, ele tem nojo, né, de pessoas que têm essa atitude, por exemplo, vamos supor, de ver besteira na internet. Ele tem nojo. Só que ninguém sabe disso. Só que ninguém lá que foi para a seleção do emprego sabe disso. E de repente esse garoto, né, esse garoto que gosta de ver besteira na internet, estava lá no meio. E lá no meio também tinha outro garoto que ele também tinha nojo de essas coisas aí de ver besteira na internet, né? Então tinha dois garotos. Um tinha algumas atitudes, né, que eram diferentes das do patrão, né? O outro, sem saber, ele tinha algumas atitudes que eram favoráveis ao patrão, ou seja, eles tinham ali uma certa afinidade, né, naquelas. Então, assim, ele era um cara mais parecido com o patrão. E isso, pessoal, de certa forma, isso é revelado, isso é mostrado para a pessoa, né? De alguma forma, eu não sei como, né? Aquela pessoa gosta mais da outra do que da fulana, né? Porque tem uma verdade, né? Nisso tudo tem uma verdade. Que tudo que está oculto vai ser revelado, vai ser mostrado. Tem gente que pensa que faz as coisas assim no oculto e ninguém vai ver. Parece que ninguém vai ver. Mas se essa palavra aí é uma verdade, eu acredito que é. Pô, tudo que é feito no oculto é revelado, de uma maneira ou de outra, né? Então, aí a gente pode trazer isso aí para quê? Para várias áreas da nossa vida, né? Eu citei o exemplo do emprego, né? De um empregador que ele
teve afinidade com outro garoto que, na sua vida real, ele praticava coisas assim que eram aprováveis ao empregador, sem que os dois se conhecessem. Quando o empregador viu o garoto, conheceu o garoto, ele já gostou logo do garoto, né? Poderia valer também para relacionamento. Vamos supor que o sujeito é um cara top de linha, né? É um cara, não sou de achar um bonito não, mas um cara, né, de uma aparência boa, um cara bem resolvido financeiramente, né? E esse cara está solteiro, né? E ele está procurando uma moça para se unir. Nisso também há um monte de moça solteira, né? Que esse cara vai ver. Só que esse cara, ele preza por algumas coisas, né? Ele valoriza e preza algumas coisas, algumas características que, se a moça souber disso, se ela fizer isso se ela for essa moça que ele tem um sonho, né? Então a probabilidade dele escolher essa moça para ser a mulher dele vai ser muito grande, né? Mas se na vida prática, né, se lá no escondidinho do cinema ela não for aquilo que ele está procurando, de alguma forma isso vai aparecer, né? Então tem um caso do emprego, tem um caso desse caso aí de relacionamento, né? Um exemplo aqui, vamos supor que a moça, ela na casa dos pais dela, ela é uma moça muito obediente aos pais, principalmente ao pai, né? Trata o pai dela com muito respeito, né? O que o pai fala, ela trata com todo respeito, e é uma moça respeitável, uma moça que ela não é ingrata, ela é uma boa filha e tudo mais. Então, se ela é isso na sua vida particular, isso vai transparecer quando o rei, que sonha com uma pessoa assim também, né, ele bater os olhos nela, aquilo vai ser revelado, né, porque aquilo que foi feito em oculto, de alguma forma vai ser revelado, né, diferente da outra que quando lá na casa dela, aqui na frente do rei, do rei não, na frente desse cara, ela se parece assim a princesa, né? Tá lá com olho verde, com cabelos loiros, com aquele vestidão preto bonito, né? Mas em casa ela não é aquela beleza toda. Em casa ela responde o pai, ela maltrata a mãe, ela é ingrata, ela rouba, né? Então, assim, de acordo com essa lei, né, a probabilidade do rei ser atraído pela outra moça, né, que tenha aquelas características que ele anseia, né, que na sua vida diária ela faz aquilo que o rei admira, a probabilidade dele ser atraído e escolher essa moça, né, é muito maior do que essa outra aí que tem atitude que o rei, o cara reprova completamente, né? Mas essas pessoas fazem as coisas pensando que ninguém vai saber, mas tem a hora que isso é revelado, né? Tem também vários outros exemplos, né? Vamos supor que você quer um pedreiro aí para tua casa, né? Um pedreiro para fazer uma casa para você. Só que é o seguinte, esse pedreiro, esse cara diz que é pedreiro, mas você nunca viu uma casa que ele fez, nunca viu uma obra dele, nunca viu nada, né? Ele nunca fez nada, ele só diz que é pedreiro porque ele quer o dinheiro, né? Ele quer receber. Mas ele tem que falar que é pedreiro, porque você quer um pedreiro, né? Mas esse é um. O outro seria o seguinte, esse rapaz que está precisando do pedreiro, ele passa na cidade, ele vê várias obras. Aí nisso tem lá, ó, quem fez aquela obra ali foi o pedreiro tal, tal.
qual que vai ser a visão desse cara em relação a esse pedreiro que fez as obras e em relação ao pedreiro que só falava que era pedreiro, né? Então, assim, nesse caso foi uma revelação assim, muito prática, né? Porque o cara viu as obras, viu as casas, né? Mas assim, mas por essa lei, né? Por esse mistério que existe aí também, penso eu que o rei, quando batesse o olho nos dois, eu acredito que ele ia sentir mais firmeza nesse cara que já fez um monte de casa, né? Embora ele não conhecesse os dois, né? Porque isso é muito interessante como isso acontece. Não sei como isso acontece, né? Só sei que, quem sabe, isso já aconteceu contigo, né? E você pode estar pensando, é mesmo, essa situação já não me é estranha, né? Mas então é isso, pessoal. O resumo do insight é aquilo que nós fazemos no oculto. Isso vai ser mostrado uma hora ou outra, né? Seja aquilo que você faz de bom, né? Ou aquilo que você faz de ruim. Então, melhor que nós façamos aquilo que é bom, né? Porque já que vai ser revelado, né? É melhor ser revelado uma coisa que presta do que uma coisa que não presta, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o insight de hoje aí. Forte abraço a todos aí. Valeu.